entender. Cuando el Espíritu Santo está en el medio de su pueblo, Quando o Espírito Santo está no meio do seu povo, todas las cosas que estaban paradas tudo aquilo que estava parado entran en movimiento. começa a entrar em movimento, começa a caminhar. El tiempo de la gestación del Então a embarazo, gestação da Maria, a amar y cumplir la palabra de Dios. amar e cumprir a palavra de Deus. Eso da a entender Isso nos dá a entender de convertirse palabra. nós nos convertemos em palavra. Porque esa palabra es tu carne. Porque esta palavra nos fez carne. Exactamente. Esa palabra nos ha hecho la identidad de Cristo. É a nossa identidade cristã. Aleluya. Pero hoy Mas hoje, no vamos a poner el punto. nós vamos falar de um ponto. No, poner. Nós vamos pôr. Exactamente. No vamos a poner punto, Nós vamos pôr pero ponto. vamos a poner una coma. Vamos pôr um ponto de interrogação. Uma Uma vírgula. Exactamente. Porque la palabra no podemos poner punto. Porque na palavra não podemos Porque há uma pôr continuação. ponto. Porque há uma continuação. No podemos limitar al Espíritu Santo. Não podemos limitar o Espírito Porque ele Santo. continua. Porque ele continua. Ayer empezamos con la llave para recibir el Espíritu Ontem Santo. ouvimos da chave para receber o Espírito Santo. Aleluya. Hoy vamos subiendo, Hoje vamos subir, como decía el pastor Valenda, como dizia o pastor a Valera, otra dimensión. na outra dimensão. Aleluya. Aleluia. Es É la voz a voz y la dirección e a direção del Espíritu Santo. do Espírito Santo. Aleluya. Aleluya. Si entendemos la voz del Espíritu Santo, Se entendemos a voz do Espírito vamos Santo, a tener su dirección. vamos ter a sua direção. Si entendemos su voz, Se entendemos a sua voz, es una suposición. é uma suposição. Si entendemos la voz, Se entendemos a sua voz, tendremos la dirección. teremos a direção. Si no tendremos la voz Se del não Espíritu Santo, entendemos a voz do Espírito no Santo, tenemos la não dirección, teremos a direção. ni sentido. Nem sentido em nossa vida. Em nossas vidas. Todo lo que podemos hacer Tudo que podemos fazer es cero. é nada. Es cero. É nada. El Espíritu que vivifica, O Espírito Él vivifica, habla, Ele fala, Él tiene ojos, Ele tem olhos, Él tiene oído, Ele tem ouvido, Él tiene sentido. Ele tem sentido. Porque es una persona. E Ele é uma pessoa. Él es Dios. Ele é Deus. Él se habla. Ele fala, Acompaña. acompanha, Guía. Transforma. Restaura. Sana. Resucita. Cristo es todo. Cristo é tudo. Ha dicho que el mundo no conoce. Eu disse que o mundo não conhece Cristo. Pero yo enviaré el Espíritu de verdad. Porque eu, Jesus Cristo falando, enviará o Espírito da verdade, o En Espírito el Santo. tiempo de antaño, cuando Cristo le decía el Espíritu de verdad, eso da a entender que había Espíritu de mentira también. No tempos anteriores, quando Cristo falava do Espírito da verdade, isso dava-nos a entender que havia também o Espírito da mentira. Como hoy también Como hoje também. hay Espíritu de mentira, Há Espírito da mentira hay Espíritu de e verdad. o Espírito da Porque verdade. Cristo Porque Cristo es la vida, é a vida, el camino, o caminho es la e a verdad. verdade. El Dios dice, E Deus disse, Satanás Satanás, es mentiroso. és mentiroso. Él mintió Ele mentiu desde el principio. desde o princípio. Hay Espíritu de mentira. Há Espírito de Pero Cristo mentira. dice que Mas Cristo disse yo que os enviaré eu o enviarei, el Espíritu de verdad. o Espírito da verdade. Él estará con Ele vosotros estará com vocês para siempre. para sempre. Porque vosotros Porque vocês me conocen. quando le conhecem. Aleluya. Aleluia. Estaba diciendo a sus discípulos Estava dizendo aos seus que discípulos vosotros que vocês me conocéis. me conheceram. El mundo no me O conoce. mundo não me conheceu. Aleluya. Aleluia. Nunca me ha visto. Nunca
viram de carne y hueso. de carne e osso. Pero cuando yo vendré como espíritu, Quando eu vier como Espírito, vosotros me verán. vocês me verão, Porque ya me porque conocen. já me Y conhecem. eso da a entender Isso nos dá a que entender ese Cristo que este Cristo el mismo que se transformó como Espíritu Santo. é o mesmo que se transformou em Espírito Santo. Aleluya. Aleluia. Él es omnipresente, Ele é omnipresente, omnisciente, onisciente, omnipotente. omnipotente. Él está para todos los tiempos. Ele está em todos os Él tempos. no está sujetado en el tiempo, Ele não está sujeito ao pero tempo. Él está encima de ese Ele tiempo. está em cima desse Porque tempo. Él es alfa, Porque ele é alfa es omega. e ômega. Eso no significa que Él es el principio final. Isso não significa que ele é o princípio Él final. vive por la eternidad. Ele vive pela No eternidade. podemos limitar a Não Dios. podemos limitar a Es Deus. cuando que el Espíritu Santo Quando o Espírito Santo tiene gran cosas, tem grandes coisas, tiene gran obras. tem grandes obras. Cristo decía, Cristo dizia, yo tengo muchas cosas a decir, eu tenho muitas coisas a vos dizer, pero nosotros no podemos sobrellevarlo ahora. mas vocês não podem entender Cuando agora. el Espíritu Santo vendrá, Quando o Espírito Santo vier, os enseñará toda la vos verdad. ensinará todas as coisas. todas as Aleluya. coisas. Aleluya. Aleluya. Escucha esa palabra. Ouve bem essa palavra. Os enseñará Vos ensinará toda toda la a verdad. verdade. Aleluya. Aleluia. Pilato no sabía. Pilatos não sabia. Preguntaba, Perguntava, ¿qué es eso la verdad? o que é a tua verdade? Aleluya. Aleluia. Pero Cristo decía como superlativo, Mas Cristo dizia, en gran mayor de palabra. com Superlativo, palabra grande. como dizia, a minha verdade é grande. Exactamente toda la palabra, toda la verdad. Toda a verdade. Porque el mundo tiene la verdad pequeña. O mundo tem uma verdade muito Pero Cristo pequena. dice que toda la verdad. Porque ele dizia toda a En verdade. el Espíritu Santo, O Espírito Santo, en el ministerio del Espíritu Santo, o ministério do Espírito Santo, todas las cosas están expuestas. todas as coisas estão expostas. Es para nosotros Isto é para nós a recoger a recorrer lo que es bueno, do que é bom lo que es malo. e do que é mau. Pero Cristo dice, Mas Cristo disse, recoge busca lo que es bueno do que é bom para poder vivir para poder en viver ese mundo. neste mundo. Aleluia. Aleluia! Aleluia. Aleluia! La voz A voz es la dirección é a direção del Espíritu do Santo. Espírito Santo. Aleluia. Aleluia! El mundo busca, O mundo busca, muchos gobiernos de ese mundo buscan. muitos governantes deste mundo En buscam. Europa hay crisis. A Europa está em crise. La comunidad europea no tiene solución. A comunidade europeia não tem solução. Porque no tiene dirección. Não tem direção. No tiene solución Não tem para solução poder remediar esa crisis. para poder remediar esta crise. Porque no tiene dirección. Não tem uma direção. El gobierno portugués mesmo O governo português no tiene salida. não tem saída. Porque no tiene dirección. Não tem direção. ¿Cómo podemos equilibrar esa Como economía? podemos equilibrar a economia? Mesmo na Espanha, a mesma Mesmo na coisa. Espanha, a mesma Em coisa. França, Em França, Reino Unido, Estados Unidos, Reino Unido, todo el Alemanha, mundo toda a Europa está con una gran inestabilidad. está com uma grande estabilidade no mundo Porque no inteiro. tiene la Porque dirección. não tem a direção. Antes de tener la dirección, Antes de ter a direção, hay que há escuchar que ouvir una voz. uma voz. Aleluya. Aleluya. Vamos a leer Vamos ler el libro de Hebreo. Aleluya. Él está vivo. Ele vive. Hebreo capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, Versículo 1, né? Sí, sí. Amém? Livro de Hebreus, Aleluia. capítulo de número 1, verso de número 1. Que diz assim: havendo Deus antigamente falando, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos, nestes últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Aleluya. Aleluya. Aleluia! Como apóstol Pablo dice, a muchas ocasiones, de muchas formas, Como o apóstolo Paulo disse em muitas ocasiões, em muitas Dios hablaba a nuestros antepasados que ele falava aos seus por antepassados medio de los profetas. por meio dos profetas. Pero en ese instante, Mas neste momento, esos días postreros, esses dias atuais, últimos días, últimos dias, Dios habla Deus fala por medio de su Hijo por meio dos seus filhos que Cristo, que Cristo, que es mismo imagen, es la esencia mismo de Cristo. que é a própria imagem e semelhança de Cristo, Aleluya. aleluia, Para Él
Para ele, Através de él, através dele, Dios ha hecho todas las cosas. Deus fez todas as coisas. Aleluya. Aleluia. Es el tiempo del Espíritu Santo. Este é o tempo do Espírito Santo. No es tiempo que tú vas a encontrar o escuchar cualquier voz. Não é tempo que vais encontrar ou escutar qualquer voz. Es el tiempo para escuchar la voz del Espíritu Esse é o Santo. tempo para escutar a voz de Deus. Cuando una persona dice que yo he escuchado la voz de Dios, Quando uma pessoa diz que eu estou escutando a voz de Deus, eso es una mentira. é mentira. Es mentiroso. É mentiroso. Él no está Ele não está ordenando ordenando la forma de trabajo divina de Dios. na forma de trabalho divino de Deus. En este postreros días, Neste dia, últimos días, nos últimos dias, Dios habla Deus fala a través de Cristo, através de que Cristo, es el Espíritu Santo. que é o Espírito Santo. Aleluya. Amém. Como el Espíritu Santo dice a la Como o iglesia, Espírito Santo Deus disse à igreja: apártame Paulo e Bernabé. aparta-me Paulo e Bernabé. Porque el Espíritu ha dicho, Porque o Espírito Santo disse: recomenda, recomenda, envía envia que el Espíritu Santo que o Espírito Santo a escuchar la voz. tem que escutar a voz. Quem quer o Espírito Santo tem que escutar a voz. Aleluya, hay muchas voces. Há muitas vozes. Aleluya. Aleluia. Puedo tener un sueño. Pode ter um sonho, Aleluya. Estaba mal dormido, estava a dormir mal, pensando mucho. pensando em outras coisas. Entonces está tu conciencia o subconsciencia está hablándote. Então a sua consciência ou a tua consciência está falando de ou pensando de outras coisas. Exactamente cuando te levanta, Quando levanta, dice, hermano, diz: irmão, yo he escuchado la voz de Dios. eu escutei a voz de Deus. Eso es mentira. Isso é mentira. Hermano, Irmão, yo he visto una cosa. eu vi uma Yo coisa. te he visto, tú eres mi pastor. Eu tenho visto ele, meu pastor. Te he visto en el reino del cielo. Tenho visto o reino do Con céu. tus pantalones vaqueros. Com as suas calças. Com as suas vestes. Aleluya. Aleluya. Eso es mentira. Isso é mentira. La obra del Espíritu A obra do Espírito es sobrenatural. é sobrenatural. Es sobrenatural. Es sobrenatural. Es encima de la naturaleza. É em cima da natureza. Aleluya. Hay que escuchar la voz del Há Espíritu. que ouvir a voz do Espírito. La persona que escucha la voz del A Espíritu pessoa que ouve a voz do Espírito es más fuerte como una bomba é atómica. mais forte do que uma bomba atômica. Es más inteligente que todos los sabios de este mundo. É mais inteligente do que todos os sábios deste Tiene mundo. más poder que presidente Obama. Tem mais poder do que o presidente dos Estados Unidos. Aleluya. Aleluia. Porque él se mueve Ele se move según el Espíritu, segundo o Espírito. no según la carne. Não segundo a carne dele. Escuchar la voz. Ouvindo a voz. Escuchar la voz. Ouvindo a voz. Escuchar la voz. Ouvindo a voz. Una pregunta voy a preguntar. Uma pergunta que eu vou vos fazer. En nuestras vidas, Nas nossas vidas, ¿quién ha escuchado ya la voz del Espíritu? quem já escutou a voz do Espírito Santo? Aleluya. Aleluia. Aleluya. Aleluia. Aleluya. Aleluia. A los entendidos. Entenderam? Aleluya. Aleluia. ¿Por qué? Porque Cuando una persona se transforma, quando uma pessoa se transforma, se hace esa se regeneración. faz uma regeneração Es ahí que el Espíritu e que o Espírito toma el control toma o controle del alma, da sua alma del cuerpo, e do seu corpo. sabiendo que en el alma, Sabendo que a alma, donde está el pensamiento, onde está o pensamento, é onde está o pensamento, sentimiento, que sentimento, voy a llorar, eu vou chorar, voy a cantar, vou cantar, voy a comer, vou comer, yo voy a ver el hermano Valenga. vou ver o irmão Valente, o Es pastor el Valente. alma, Isto é alma, viene del Espíritu, não vem do Espírito. ese alma. Isto é alma. Entonces el alma es fuerte, Se a alma é forte, empuja el cuerpo. empurra o corpo. Llévame, Leva-me, llévame a hacer eso, leva-me a fazer a aquilo, consumir, a consumir, a adulterar, adulterar, a pelear, a pecar, a mentir. a mentir. El alma es fuerte. Porque a alma é forte. Pero cuando el Espíritu se levanta, Quando o Espírito Santo se se levanta, problema el alma. dobra a alma. Aleluia. Lo que dice el apóstol O Pablo, que diz o apóstolo que Paulo, tu cuerpo, que teu corpo que alma, e alma que tu espíritu e teu espírito está santificado está por santificado el servicio del Señor. por serviço para a do Senhor. Aleluya. Aleluia. Aleluya. Aleluia. Aleluya. Aleluia. Yo conozco un pastor en el Congo. Eu conheço um pastor no Congo. Cuando estaba ahí, Quando eu estava lá, ese pastor estaba guiando por el sentimiento del alma. este pastor estava sendo guiado pelo sentimento da alma. Era antiguo, persona que bebía mucho. Era uma pessoa que bebia muito, alcoólatra. Era uma pessoa alcoólatra. Exactamente. Bebía mucho. A lo largo del tiempo, No decorrer do tempo, cuando hacía el Santa Cena, quando se fazia Santa, celebrava a Santa Ceia, exactamente, ahí se tomaba mosto.
mosto. vinho, se tomava No. suco de uva. Exactamente. Suco de uva. Entonces luego venía muchas cosas, se cambiaron, se puede poner vino. Sim, logo veio muitas coisas, trocaram e meteram vinho em vez Cuando de suco de ese uva. pastor empieza a tomar vino a tiempo de Santa Cena, Quando este pastor bebeu vinho na altura da Santa Ceia, estaba recordando cómo estaba en el tiempo de... estava se lembrando do tempo que ele era bêbado. Cómo ese pastor no estaba bien acimentado. Como esse pastor não estava firme na palavra de Deus. No estaba. Não estava. Entonces empieza a recordar Ele começou a pensar aquel sabor aquele amargo, sabor do vinho, aquel ambiente. aquele gosto do Dice, vinho. voy a probar ahora. Diz, eu vou provar agora esse Él vinho. fue dentro de un bar. Ele foi dentro do bar, depois da Santa Él Ceia. se sentó. Ele se sentou. Mandó a llamarle al camarero. Chamou o garçom. Tráeme una cerveza. Traga uma cerveja. Lleva una cerveza. Deram a cerveja. Pone la cerveza encima de la Ele mesa. pôs a cerveja em cima El da pastor mesa. está sentado. E o pastor está Mirando la cerveza. olhando para a cerveja. Como el alma estaba fuerte. Uma arma estava fogo, Moviendo. movendo-se. Bebe eso. Bebe isto. Bebe eso, no pasa nada. Bebe isto, não Bebe eso, no passa pasa nada. nada. Bebe isto, não passa nada. Ese cuerpo. Isto Ese es bien para tu cuerpo. é bom para o teu corpo. Entonces ahí Então aí vino la voz veio a voz audible audível dentro de él. dentro dele Él dice, e disse-lhe: tú recomienda tu alma tu recomenda, isto é recomendado para a tua alma, que ella mismo sale que ela mesmo sai para poder tomar esa para cerveza. poder beber a cerveja. El pastor estaba ahí E o pastor estava aí 1 hora, 1 hora, 2 horas. 2 horas. La cerveza no puede A levantar. cerveja, ele não conseguiu levantar a cerveja. Venció el Espíritu. Venceu o Espírito. Él escuchó el Espíritu Ele Santo. ouviu o Espírito Santo. Aleluya. Aleluia. Para poder consumir el pecado. Para poder consumir o pecado, La lucha del pecado para lutar contra o pecado, empieza en el área espiritual. nesta área espiritual. Una persona cae dentro del Espíritu. Uma pessoa que cai dentro do Espírito, Luego, logo el cuerpo, el alma eleva el cuerpo a alma leva o corpo para poder consumir el acto del pecado. para poder fazer pecado. A alma leva o corpo, conduz o corpo para pecar. Cuando una persona cae, Quando a pessoa cai, cae dentro de su espíritu. cai dentro do seu espírito. Porque ese espíritu tiene ojos, Porque esse espírito tem olhos, siente, sente, se mueve. se move. Cuando el Espíritu Santo todavía no está dentro de una persona, Quando o Espírito Santo não está dentro de nós, esa es la persona, como dice el apóstol Pablo, como dice el apóstol como diz o Pablo, apóstolo Paulo, es el alma una persona animal. é uma pessoa como se fosse um animal. Y eso da a entender, Isso nos dá a el entender. animal tiene solamente el cuerpo, O animal só tem somente o corpo el alma, e alma. el animal no tiene espíritu. O animal não tem espírito. Pero una persona física sí Mas uma pessoa física tiene lo que se llama tridimensión: tem 3 dimensões: cuerpo, corpo, alma, alma espíritu. e espírito. Entonces el centro de todas las cosas O centro de todas as coisas es su espíritu. é o seu Es espírito. de ahí que una persona encuentra, É aí que uma pessoa encontra aleluya, con su Señor, com Deus. que su espíritu Que o seu espírito recibe el Espíritu Santo. recebe o Espírito Ese Santo. su cuerpo se queda vivificado. Este corpo fica vivificado pelo Aleluya. Espírito Santo. Vamos a ver un ejemplo Vamos ver um exemplo para poder escuchar, para podermos ouvir y detener e ter la dirección del Espíritu a Santo. direção do Espírito Santo. Vamos a abrir la Biblia Vamos abrir a Bíblia. en San Lucas, Evangelio de Lucas, Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 2, capítulo número 2, versículo 21 versículo 21 hasta 38. Aleluya. Amém. Vai Ele ser está São vivo. Lucas. Eu quero um irmão que me empreste uma Bíblia, cara. Eu acho que alguém dos meus filhos pegou uma folha da Bíblia. Aleluia. Uma folha aqui. Não que a Bíblia tenha defeito. Desculpa. Aqui não tem o... Aleluya. Aleluya. Capítulo 2, versículo 21. 21 a 38. Capítulo 2, versículo 21 a 38. Amém? Aleluia. Diz assim. Posso ler? Sí, sí, léeme. Aleluya. E quando os 8 dias foram cumpridos, Aleluya. para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, pelo que o anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Aleluya. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo macho primogênito será consagrado ao Senhor.
para darem a oferta, segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou dois pombinhos. No versículo 25 diz assim: E havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Aleluia. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Aleluia. Ou o Cristo Jesus. Amém. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou nos seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despede-me em paz e o teu servo segundo a tua palavra. Aleluia. Pois já os meus olhos viram a tua salvação. Paramos aqui. Aleluia. Aleluia. Aleluya. Aleluia. Escuchar la voz Ouvir a voz y tener la dirección del e Espíritu ter a Santo. direção do Espírito Santo. Escuchar la voz del Espíritu Santo Escutar a voz do Espírito y Santo teniendo la dirección del Espíritu e Santo. ter a direção do Espírito Aleluya. No Santo. vamos a leer todo, Não vamos ler tudo. pero vamos a pensar a partir del versículo 25. Vamos ver a partir do versículo 25. Aleluya. Aleluia. Vemos la historia de ese hombre. Vemos a história deste homem. Se llamaba Simeón. Chamava-se Simão. Era un anciano en aquel entonces. Ele era um ancião naquele tempo. Cuando él dice se llama un anciano, Quando se chama um ancião, su vida sobrepasaba a los 120 años. sua vida passava a 120 anos. Aleluia. Ele vivia mais de 120 anos. Él era un anciano. Ele era um ancião. Pero la palabra nos enseña A palavra nos ensina que él que ele estaba, aleluya, el Espíritu Santo estaba sobre él. o Espírito Santo estava sobre ele. Él ha sido revelado por el Espíritu Ele Santo foi revelado pelo Espírito Santo que no moriría que não morreria hasta que vaya a ver até que veja la salvación de a Israel. salvação de Israel. Aleluya. Aleluia. Entonces el viejo estaba ahí esperando. Este velho estava Porque esperando. él escuchó la voz del Señor. Porque ele escutou a voz de Él Deus. escuchó la voz del Espíritu Santo. Escutou a voz do Espírito En Santo. aquel entonces, Naquele tempo, el Espíritu Santo no daba permanencia acá en la tierra. o Espírito Santo não era permanente na terra. Porque la Biblia nos enseña Porque a Bíblia nos que el ensina Espíritu Santo estaba sobre él. o Espírito Santo estava sobre Pero ele. hoy en día, Mas hoje em el dia, Espíritu Santo está dentro de o nosotros. Espírito Santo está dentro de nós. Él estaba invertido, Ele estava, fue revelado foi revelado que que él no moriría ele não morreria hasta que vaya a ver até que via la salvación a salvação de Israel. de Israel. Aleluya. Aleluia. La consolación A consolação de Israel. de Israel. Aleluya. Aleluia. Aleluya. Vemos la dimensión de ese anciano. Vemos a dimensão deste ancião. Aleluya. De pasar tantos De años. passar tantos anos, Pero él tenía esa promesa. mas ele tinha esta promessa. Tenía esa promesa. Tinha esta promessa. Primero punto. Primeiro ponto, Él escuchó. ele escutou Aleluya. Aleluya. Esa palabra de profecía. esta palavra de profecia. Nunca te morirá. Não morrerás. Aleluya. Aleluia. Porque él captó esa palabra. Porque ele ouviu essa palavra. Nunca te morirá. Não morrerás. Hasta que Até que tú vas a ver tu vais ver la a consolación consolação de Israel. de Israel ou a salvação de Israel. El mundo espera la consolación. O mundo espera a salvação En todo lado. em todos os lugares, En todo aspecto. em todos os Pero aspectos. no tiene esa consolación. Mas não tem esta salvação. Pero ese hombre, Mas este homem, estando viejo, estando velho, él estaba ya señalado por el Espíritu Santo. ele estava a ser ensinado, guiado pelo Espírito Santo. Espera ese día. Esperando este dia, Nunca te morirá. não morrerás Hasta que tú veas até que tu la vejas salvación, a salvação la consolación e a consolação de Israel. de Israel. Aleluya. Aleluia. Vemos que el viejo, él entendió esa palabra. Vemos que o velho entendeu esta palavra. Captó la idea del Espíritu. Ouviu a ideia do Espírito Santo. Aleluya. Es de ahí, E daí, escúchame, ouve-me, si buscamos se buscarmos la longevidad de vida, a longevidade da vida, está en el Espíritu. está no Espírito. Si buscamos Se buscarmos la longevidad de todas las cosas, a longevidade de todas as coisas, no está en la mano de los médicos, não está na mão dos no médicos, está en la mano de los políticos, não está na mão dos pero políticos, está en la mano del Espíritu Santo. mas está na mão do Espírito Santo. Aleluya. Aleluia. Esa longevidad, Esta longevidade, él recibió esa palabra. ele recebeu esta palavra. Ahora Dios Agora Deus estaba mirando así. estava olhando para ele, El anciano Simeón, para o ancião Simão. Dios vela, Deus viu, velar. falou, olhou
Diego. Olhou, sim. Deus verá Deus olhou a la persona a pessoa que ha recibido su palabra. que recebeu a sua palavra. Dios verá Deus olhou a la persona que ha entendido. a pessoa que entendeu a sua voz. Él verá con esa promesa que está dentro de esa persona. Ele viu esta promessa que está dentro desta pessoa. Es de que tú nunca morirás. Tu não morrerás, Porque tú tienes mi palabra. porque tu tens a minha Porque palavra. yo puse ese espíritu en ti. Porque eu pus o Espírito Para Santo que em ti. tú vayas a ver ese consolador. Para tu ver esse consolador, essa Aleluya. salvação. Esa palabra estaba dentro de él. Esta palavra estava dentro dele. Pasaba el tiempo. Passava o tempo. Cuando él recibió esa palabra, Quando ele recebeu esta palavra, pasaba un año, passava um ano, 2 años, 2 anos, 3 años, 3 anos, 4, 4, hasta que cuando no sé, muito mais tempo. él no sabía nada de asignar. Ele não sabia, Pero ele via el os tiempo sinais. estaba ahí firme, Mas ele estava aí firme, con esa promesa, esperando a con promessa, esa voz que él escuchó. com a voz, esperando a voz Él que ele escuchó escutou. la voz. Ele ouviu a voz, Ahora él esperaba agora ele esperava la dirección a direção de dónde ese consolador estará. de onde vinha este consolador, Ele esta esperava. salvação. Ele esperava La dirección a direção donde estará ese consolador. de onde está este consolador. Aleluya. Aleluia. Primer punto, Primeiro ponto, él escuchó la voz. ele ouviu a voz, Él tomó esa voz, ele guardou esta voz, se convirtió esa voz con una fe grande. ele guardou esta voz com uma fé muito grande, Esa fe sobrenatural. uma fé sobrenatural. Él estaba sentado con esa palabra. Ele estava sentando com este. Él guardaba esa Ele guardava palabra. esta palavra dentro dele. Como hoy en día, Como hoje em dia, si amáis a Cristo, se amares a Cristo, vamos a guardar esa vamos palabra. guardar esta Vamos a palavra. guardar esa palabra. Vamos guardar esta El palavra. viejo Simeón O velho Simão guardaba esa palabra. guardava a palavra do Espírito Santo Ansiosamente en su vida. ansiosamente em sua vida. Él esperaba ahora Ora esperava agora el turno o tempo de recibir de receber la dirección exacta. a direção exata. Aleluia. Aleluia. ¿Ha visto el GPS espiritual? Visto que ele esperava por isso. GPS. GPS. Aleluya. Él- Un navegador. Ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Aleluya. Él escuchó, Ele ouviu, pero no salió directamente. mas não saiu. No salió directamente. Não saiu. Estaba esperando. Estava esperando. Estaba esperando. Estava esperando. Vino la palabra de Dios. Ouvimos a palavra de Deus. Aleluya. Como dice Aleluia. la escritura. Como diz a Escritura. Aleluya. Moviendo por el Espíritu Santo. Movendo-se pelo Espírito Santo. Moviendo por el Espíritu Santo. Movendo-se pelo Espírito Santo. Primero escuchó la voz. Primeiro ouviu a voz, Teniendo esa voz, guardou a voz se convirtió en la fe. e meteu em prática Esa a promesa. sua fé. Esta Ahora él promessa. estaba esperando. Agora ele estaba esperando. Dentro de esa palabra. Dentro desta palavra. Dentro de esa voz. Dentro desta voz. Para poder ir. Para poder ir. Él estaba esperando. Ele estava esperando. Dentro de la palabra de Dios. Dentro da palavra de Deus. Sin pecado. Sem pecado. Sin mancha. Sem manchas. Sin arrugas. Sem rugas. Con fidelidad. Fiel. Con fidelidad. Com fidelidade. Esperando ese día. Esperando este dia. Luego el Espíritu Santo. Logo o Espírito Santo Vino por la segunda vez. veio pela segunda vez A tomar el viejo e Simeón. tomou o velho Simeão. Ahora dice. Agora disse: El tiempo se ha cumplido. o tempo está cumprido. Vamos ahora. Vamos Yo agora. te voy a enseñar la Eu dirección. vou te ensinar a Donde está direção. el Hijo. Onde está o El Filho? O Consolador. Consolador. Aleluya. Aleluia. Aleluya. Aleluia. Comprendemos ahora. Compreendemos agora? Estaba moviendo por el Espíritu Estava, Santo. ele estava sendo movido pelo Cuando Espírito Santo. escuchamos la voz, Quando ouvimos a voz, tenemos que esperar temos que esperar que ese Espíritu mismo que este mesmo Espírito volverá venha para llevarnos otra para vez, levar-nos outra vez, para poder enseñar una para dirección. podermos ensinar a direção. Siendo viejo, Sendo velho, no tenía vista, não tinha vista, não tinha vista. Era cego, casi ciego. era quase cego. Cuando pudo salir fuera, Quando ele saiu fora, pasear, passear, hay que llevarle a una persona, tem que levar uma pessoa. porque no sabía la dirección. Tem que pegar para levar em direção. Aleluya, pero el Espíritu Santo viene de nuevo Mas o Espírito Santo veio de para novo poder llevarle, para poder levá-lo, guiarle, guiá-lo, guiarle, enseñarle ensinar-lhe el GPS espiritual. com GPS espiritual. Aleluya. Aleluia. El mundo hoy, O mundo hoje, antes de yo salgo de Madrid antes de eu sair de Madrid, para llegar aquí, para chegar aqui, el autobús que nos o viajamos autocarro que nós viajamos tiene una pantalla grande. tem uma janela grande. Pantalla, como Um ecrã. grande. Enseñaba el camino. Ensinava o caminho. Faltando 45 kilómetros para entrar en Portugal. Faltando 45 km para Ese chegar. GPS habla. O GPS falava, Como então uma o pessoa. GPS falava com uma Gira a pessoa. esquerda. Vira à esquerda. Derecha. À direita. Siguiendo ahí.
vai em frente. hay una gasolinera a otro Há lado, uma gasolinera aí. hay un restaurante ahí. Há um restaurante. Entonces el chofer dice, Então o chofer yo diz: no puedo hacer nada. eu não posso fazer Que él nada. que está guiando. Ele é que está a Pero guiar. yo sé el camino sabe de ahí. Mas eu sei o caminho Que para vai ele. ser? O que eu Eu vou vou fazer? continuar. Eu vou continuar. Esos aparatos son locos. Estes aparelhos são loucos. Cuando él tiene un camino, Quando tem o no caminho, desvía. não desvia. Voy a continuar. Vou continuar. Yo sé que el camino perto es cerca de eso. Às vezes o caminho perto é este. Yo entre Badajoz, Entra em Badajoz, sal directamente a Extremoz. sai em Extremoz. Pero yo tengo que continuar otra vez. Mas continuava outra vez. Estaba con confusión Estava confuso con su aparato. com o GPS. Aleluya. O GPS estava confundido. Teniendo ese aparato del Espíritu, Tendo esta direção do Espírito, el viejo no sabía dónde o velho não sabia onde, estará el día de la presentación de Cristo. quando seria o dia da apresentação. ¿Qué de número? Que dia, ¿Qué calle? que dia, ¿Qué hora? que hora, No sabía. não sabia. Pero el Espíritu Santo sabía. Mas o Espírito Santo Porque sabia. en Jerusalén Porque em Jerusalém había muchos templos. havia muitos templos. Muchos templos. Muitos. Sabiendo la ciudad de Jerusalén. Sabemos que a cidade de Jerusalém Tiene callejuela. tem ruas pequenas. Pequeño, muy Muito pequenas, muito difíceis para Sí, transitar. ese viejo, Este velho, su calzada tiene muchas piedras. as calçadas eram de pedras. Porque los romanos hacen camino de piedra. Porque muchas os piedras. romanos faziam caminhos em El pedra. viejo puede tropezar, O caer. velho podia tropeçar e cair. Aleluya. Aleluia. Pero el Espíritu Santo dice, no. Mas o Espírito Santo Yo dizia: não, vendré otra vez eu venho outra vez para guiarte. para te Porque guiar. tú has entendido mi voz. Porque tu ouviste a minha Has voz. guardado mi palabra. Guardaste a minha Con palavra. tanta Com fidelidad. tanta Yo fidelidade, vendré otra vez eu vim outra vez para guiarte. para te guiar. No necesitas tener el bastón. Não necessita ter bengala. Aleluya. Ni Aleluia. tener una persona a seu lado. Não precisa ter uma pessoa do seu lado. Yo mesmo. Eu mesmo. Vendrá para guiar. O Espírito Santo vai guiar. Aleluia. Aleluya. Aleluia. Eso da a entender Isso nos dá a entender lo que nosotros hablamos o que nós falamos de ser movido por el Espíritu de Santo. ser movido pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. ¿Qué dirección que tu hermano, hermana te mueve? Que direção de teu irmão ou a tua irmã te move? Aleluya. Te leva. La dirección del Espíritu Santo A direção do Espírito Santo o la dirección de la perdición. ou a direção da perdição? Teniendo esa dirección, Tendo esta direção, el viejo estaba contento. o velho estava contente, Esperando que ele vinha. esperando Él que llegará. ele chegará. Aunque él sobrepasó 120 años. Passou 120 Ha anos, pasado mucho tiempo passou también. muito tempo Él dice também. que vendrá hoy en Ele día. disse que ele virá hoje em dia, A mediodía. ao Que se meio-dia, ha pasado. mas já passou. Ya estamos ahí 3 de la tarde. Já são 3 da tarde, Pero voy a esperar. mas eu vou esperar. Había un muchacho se presentó ahí. Havia uma criança que se apresentou. Viejo Simeón. Veio Simeão. Bien, yo voy a sacarte de paseo. Veio, eu vou te pegar, vou te levar a El passear. viejo contestó. O velho disse não. No. Não. Yo estoy esperando. Eu estou esperando Una persona grande. uma pessoa Él grande me guiará. que me guiará Para que yo pueda ver para que eu possa consolación de ver mi a alma. promessa. La consolación A de mi consolação de minha alma. Aleluya. Aleluya. Él esperaba tiempo. Ele esperava o tempo. Aleluya. Esa palabra se ha hecho que se nace. Esta palavra nasce, Esa palabra esa voz del Espíritu Santo esta voz do Espírito Santo ha hecho que dentro de Simeón estava dentro de Simeão. se nace una fe. Nasceu como uma fé. Nace una fe Nasceu como uma fé. inquebrantable. Inquebrantável. Uma fé impartível, inquebrável. Exactamente. Esa fe está caracterizada en dos cosas. Esta fé está caracterizada em duas coisas. La fe movido por el Espíritu Santo. A fé movida pelo Espírito Santo. Y la fe movido. Continua. La fe movida por el Espíritu Santo. Sim. Es la fe movido E a fé movida por la incredulidad del hombre. pela incredulidade do homem, pela carne do homem. Aleluya. Aleluia. Tenemos ese tipo de fe acá en ese mundo. Temos este tipo de fé cá neste mundo. El viejo Simeón estaba movido por el Espíritu O Santo. velho Simão estava movido pelo Espírito Cuando Santo. él llegó, Quando ele chegou, él encontró la consolación. ele encontrou a Él consolação. encontró su respuesta. Ele encontrou a sua Pero la resposta. persona que está moviendo por la incredulidad del hombre, A pessoa que está a ser movida pela carne, por el alma, pela alma, yo, por eu, pelo nosso eu, yo voy a comer, eu vou fazer, eu vou yo voy a comer, trabajar, eu vou yo trabalhar, voy a avisar al hermano Valenda, eu vou avisar o irmão yo voy Malé, a comprar eso, eu vou comprar yo aquilo, voy a hacer eso. eu vou fazer aquilo. Ese yo, Este eu, esa fe esta fé do no viene eu, del Espíritu. não vem do Espírito. Ese tipo de persona Este tipo de pessoa nunca ha recibido la palabra de Dios, não recebeu a palavra de no ha Deus, escuchado mesmo la voz del Espíritu. não ouviu a voz do Espírito Tú Santo. sabes que voy a trabajar.
Tu sabe, tu dizes, vou trabalhar. Porque esse está caracterizado por os efeitos diários. Isso está caracterizado para a nossa necessidade diária. Exatamente, eu vou trabalhar porque vou comer. Eu vou trabalhar porque vou comer. Chega do trabalho, você cai uma viga. Eu vou para o trabalho, estou a trabalhar e cai uma viga em cima. Porque tu vai trabalhar, tu és forte. Porque tu vais trabalhar e és forte. Vou comer hoje. Vou comer hoje. Toma um gusano de vírus dentro. Vai ser contaminado por um vírus dentro do organismo. Vou comer. Porque tu é o teu eu que está a falar mais alto. Eu vou comer. Tudo o que fazemos. Tudo o que fazemos. É que o Espírito Santo nos guia assim. É que o Espírito Santo nos guia assim. É com a revelação do Espírito Santo. É a revelação do Espírito Santo. El viejo Simeão. O velho Simeão Foi revelado por Espírito. Foi revelado pelo Espírito Santo. É por isso hoje. É por isso que hoje Escutar a voz. Escutar a voz. E ter a direção do Espírito. Aleluia! 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 O Espírito Santo é grande. O Espírito Santo é grande, é muito grande. E neste mundo não pode acabar sua grandeza. Neste mundo não cabe a sua grandeza. Sobrepassa! Sobrepõe. Aleluia! Aleluia! Pensando em ter nós outros mesmos. Pensando em entrar em nós mesmos. O que hacemos. O que fazemos. Escuchamos a voz do Espírito. Escutamos a voz do Espírito. Donde vamos. Donde vamos. É a direção do Espírito. Estamos na direção do Espírito. Donde apoiamos. Donde apoiamos. É o apoio do Espírito. É o apoio do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Se nós vamos assim. Se nós vamos assim. Não temos rumo. Não temos rumo. Rumo, sem direção. Exatamente, sem direção. Estamos perdidos. Estamos perdidos. Aleluia. Aleluia. Mas a pessoa que ha recebido esse Espírito. Mas a pessoa que recebeu o Espírito de Deus tem uma direção. Tem uma direção. Podemos encontrarmos aqui. Podemos nos encontrar. Podemos estar aqui. Podemos estar aqui. Temos as palavras dadas de nossas famílias. Temos as palavras dadas de nossas famílias. Sim, dadas pelas nossas famílias. Promessas, pactos, todo o que temos. Todas as coisas. Esse não conduz a nada. Isso não nos conduz a nada. A 000. A 000. Mesmo em nosso ministério. Mesmo no nosso ministério. Se não há recebido essa voz. Se não ouvimos a voz. Essa voz do Espírito. A voz do Espírito Santo. Como o apóstolo Paulo ha recebido sua voz. Como a voz do apóstolo Paulo ouviu a voz do Espírito Santo. Levanta-te. E vai. Aí te ensinará. O que tu vais fazer. Aleluia. Esperado. Ele ha ido na direção certa. É a direção certa. Porque o Espírito Santo lhe dava a direção certa. Porque o Espírito Santo lhe dava a direção certa. Onde ele poderia ir. Vimos também o velho Simão. Esperando. Quando a Bíblia nos ensina. Quando a Bíblia nos diz. Que ele estava viejo, muito avançado. Ele já era um velho de muita idade. Porque ele tinha dois caráteres grandes. Porque ele tinha dois caráteres grandes. Ele era piedoso. Ele era piedoso. E puro de coração. Sendo velho. Sabe que os viejos pecadores é difícil, né? Quando a pessoa é viejo pecador é difícil. Os velhos pecadores são difíceis, são casmurros. Aleluia. São pessoas irritantes às vezes. Aleluia. Esse viejo era forte. Este velho era forte. El tempo de ayuno, de jejum, no tempo de jejum, ayunava. Ele jejuava. Tempo de oração, no tempo de oração, orava. A sua idade não impedia nada de fazer isso. Porque ele tinha esse serviço espiritual. Ele tinha este serviço espiritual. Esse ministério espiritual. Era o ministério dele. Porque se conservava na santidade. Sem a santidade, nada verá o Senhor. Sem a santidade ninguém virá a Deus. Como não podemos ser santos? Como nós podemos ser santos? Eu não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha. Que a gente me chama Santo Afonso. Que alguém me chama Santo Afonso. Porque sou santo. Porque eu tenho a certeza. Porque eu tenho a certeza. Que eu sou puro. Diante da pessoa que me vê. Que eu não posso esconder. A pessoa que se esconde. É impuro. Aleluia. Na igreja católica. Chama os santos. Quando a pessoa já está morta. Santo Paulo. Santo Inácio. Esse é culto dos mortos. Isto é culto dos mortos. Sendo hijo de Deus. Sendo filho de Deus. Nascido do Espírito. Ele é santo. Nós somos santos. Aleluia. Ele tem a direção. Está conectado. Está ligado com o reino espiritual. Só uma recomendação. Guardar a
Guarda os meus mandamentos. Cumplir a palavra de Deus. Cumpre a palavra de Deus. Todos os impedimentos que Todos os impedimentos, tudo aquilo que te impede, hay que quitarlo. tira fora, tira fora, tira fora. Dile al Espíritu Santo, sácame la ira, Diga ao Espírito Santo, tira uma ira dentro de mim. sácame la calumnia, Tira uma calúnia dentro de mim. sácame la adulteria, Tira o adultério dentro de el mim. odio. O ódio. No quieres ser santo, Eu quero ser santo, puro. santificado só para ti. Santo e santificado só para Porque ti. los tiempos es difícil. Porque os tempos são difíceis. Sin el Espíritu Santo, Sem o Espírito no Santo, podemos hacer não nada. podemos fazer El nada. mundo está quebrantándose, O mundo está se desfazendo. está desapareciendo. Está desaparecendo. Aleluya. Aleluya. A todo aquel que tiene el Espíritu E todo aquele que tem o Espírito sabe la dirección. sabe a direção. Toda la gente está escapando de Europa, Todo mundo está fugindo da Europa. que está en crisis, Que há crise. pero aquel que resiste Aquele que resiste sabe que mi pan está aquí, sabe que meu Pai, meu Deus está aqui. mi oro está aquí, Meu ouro está aqui. mi cobre está aquí, Meu cobre está mi aqui. riqueza está aquí. Minha riqueza está Porque el aqui. Espíritu Santo le enseña. Porque o Espírito Santo lhe guia. Aleluya. Aleluia. A los que no tienen vista espiritual, Aqueles que não têm a vista espiritual estão fugindo. no pueden estar los niños. Estão fugindo para os Estados Unidos. Porque ahí está bien. Porque aí tem melhor Aquella riqueza. gente vive bien. Aquela gente vive Porque tienen bem. los ojos. Porque não tem olhos. Están movidos por el sentimiento. Estão movidos pelo Están sentimento. movidos por la incredulidad del hombre. Estão movidos pela No incredulidade están do homem. movidos por el Espíritu Não está Santo. sendo movido pelo Espírito Tenemos Santo. una historia. Temos uma A história. los hijos de Israel, Os filhos de Israel, cuando salieron del Egipto, quando saíram do Egito para poder llegar a la tierra para chegar prometida, à terra prometida, Dios les prometió Deus lhes prometeu que ellos pisarán eles pisariam habitarán e habitariam en la tierra na terra donde se fluye leche, onde se fluía fluye leche y miel. mel e leite. Ellos tenían eso en la memoria. Eles tinham isso na memória. Andaban en el desierto. Andavam no deserto, Ellos, mesmo que hoy comemos su pan, mañana comemos cornolitos. mesmo que hoje comemos maná, amanhã comemos Ese cortolitos. es nada, ese es nada. Isto não é nada, isto Pero vamos llegaremos ficar, ahí. mas nós chegaremos à terra. Beberemos leche. Beberemos o leite, comeremos do mel. Ellos pensaban beber leche sin tener vaca. Eles pensavam, como vamos beber leite sem ter vaca? Aleluya. 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 Cuando llegaron dentro del país prometida, Quando chegaram dentro da terra prometida, ellos vieron que era como una trampa. eles viram que era fechado, estava fechado. É como uma armadilha. Aleluya. Cuando Aleluia. entraba, Quando entraram, encontraba encontraram a los gigantes. os gigantes. ¡Ey! Ei, A los Goliat. os Golias, La gente fuerte. gente grande, Alto. alta, Bien armado. bem armados. Aleluya. Aleluia. Pero aquella generación que tenía el Espíritu de Dios Aquela geração que tinha o Espírito Santo de Deus no tenía miedo. não tinha medo. Ellos entraban Eles entravam para que esa palabra porque esta palavra, se convertisse real. essa palavra fosse real, era real. Aleluya. Era uma promessa real. Aleluya. Si tienes la promesa, Se você tem a promessa, mesmo que tú entres donde hay gigante, mesmo que tu entres em sítio onde há gigantes, tendrás dificuldades, la victoria. terás a vitória. Mesmo que tú entres donde hay pobreza, Mesmo que tu vais em sítio onde há pobreza, tú tendrás la riqueza. tu serás próspero. Porque la palabra dice, Porque a palavra diz, donde pisar los platos de vosotros, donde pisar a planta dos vossos pés, será a vuestra posesión. eu vos dei como terra prometida. Eso da a entender, Isto nos dá a entender si la tierra de Portugal que a terra de Portugal tiene el código 40, tem o código 40, tu planta de pie a planta dos teus pés tiene también 40, também tem o código 40. descodifica Descodifica la tierra de da Portugal, terra de Portugal, donde tú vayas a amasar tu riqueza, onde tu vais tirar a tua aquella gente está prosperidade. llorando, Aquela gente está chorando, tus cuentas bancarias están llenas. as contas bancárias estão La gente indo, está as llorando, pessoas estão chorando, tú ves la dirección. tu estás na direção. La gente no come, A gente não come, tú comes. tu comes. Aleluia. Aleluia. ¿Por qué? Por- De escuchar y tener la dirección. Porque tu escutas e tens a direção do Espírito Santo. Hoy en día hay muchos fantasmas. Hoje em dia, muitos fantasmas, Muchos hijos de Dios, oh, yo soy pastor, muitos filhos de Deus dizem: oh, eu sou pastor, super pastor, super pastor, obispo. o bispo, Y yo tengo el Espíritu Santo. eu tenho o Espírito Si Santo. te toca, si tú caes. Se toca, ele Cuando cai. una persona cae, Quando a pessoa cai, si era paralítico, se era paralítico, cai. cai. Cuando se levanta, Quando se levanta, es mismo paralítico. continua paralítico, não acontece nada. Não acontece Una nada. persona ciego, Uma pessoa cega, cuando cae, quando cai, porque el pastor le ha tocado, porque o pastor lhe tocou, le cae otra ele vez. cai outra
outra vez, quando se levanta, quando se levanta, às vezes vai pedir seu pastor. Estava buscando. ainda está à procura do seu pastor, porque Aleluia. ela não passou. Pero quando o Espírito Santo Quando lá o Espírito Santo transforma uma pessoa, transforma a se pessoa, era cego, se era cego, ele vem. se era cojo, Se era coxo, marchará. ele andará. Se era muerto, Se era morto, ressuscitará. ressuscitará. Porque solo Porque só, de tener la voz e la dirección. porque tinha a voz e a direção do Espírito Santo. ¿Qué voz escucha tú? Que voz estão escutando vocês? Donde estamos aquí presentes ahora. Que estamos aqui presentes neste ¿Qué lugar. voz estás escuchando ahora? Qual é a voz que vocês estão a escutar? Estás escuchando la voz. Mira, dile que va a terminar la predicación, vamos a salir. Yo tengo un poco de dinero para comer. Quando terminar a pregação, eu vou sair. Tem algo lá fora para eu comer. No, yo tengo una cita, rendezvous. Eu tenho uma visita para ir fazer. Sí, está esperando en mi casa. Está esperando em minha casa. No, tengo que cuidar de mi hijo. Eu tenho que cuidar do meu filho. Esa voz que estás escuchando ahora. Esta voz que você está a escutar agora ou é a voz do Espírito Santo? Si estás escuchando la voz del Espíritu Santo, Se você está a escutar a voz do Espírito tu Santo, vida cambiará. a tua vida mudará. Porque en esa voz Porque nesta voz tiene todo lo que tú necesitas. tem tudo aquilo que tu precisas. ¿Qué estás escuchando ahora? O que é que tu estás a escutar agora? No piensa que tú estabas escuchando antes, ahora mesmo. Não pense que os teus pensamentos estão pensando em fazer quando você for lá fora. Si no escuchas nada, Se você não está a escutar nada, es necesario é necessário de venir de vir a Cristo, a Cristo, de nacer de nascer en el Espíritu. no Espírito. Porque ese Dios Porque este Deus que da la dirección de tu é vida. quem vai te dar a direção da tua vida. No es necesario que la gente venga a hacer seminarios en el Espíritu Santo si tú no cambias. Não é necessário que você venha fazer somente o seminário do Espírito Santo se tu não El cambio está ahora. A mudança está agora. ¿Dónde está? Onde está? ¿En qué estado te encuentras ahora? Em que momento te encontras agora? Estado. Se está no momento, Exactamente te encuentras ahora. Si estás sumergido en el pecado, se estás dentro do pecado, es hora de dejar ese é pecado. a hora de deixar o pecado. Siendo viejo Simeón, Como velho Simão, esperaba el tiempo. ele esperava o tempo. Aleluya. Aleluya. Cuando llegó el tiempo, Quando chegou o el tempo, Espíritu Santo tomó la dirección o de su vida. Espírito Santo tomou a direção da sua vida. Todos tus sentimientos, Todos os sentimentos, pensamentos, su agenda, sua agenda, sus encuentros, seus encontros, su programa, seu programa, dependía del Espíritu Santo. dependia do Espírito Porque Santo. el viejo no veía mal. O velho não via mais. Pero él quiere llegar Ele queria chegar donde estaba el hijo. onde estava o filho. Él estaba diciendo, Ele estava dizendo: Señor, Senhor, oh, la gente se maravillaba. as pessoas se maravilhavam. ¿Cómo está llamando ese niño pequeño Señor? Como é que eles só chamaram uma criança Porque pequena él mismo assim? veía que el Señor está ahí. Porque ele viu que o Senhor estava. Señor, Senhor, deja tu servidor, deixa-me ser teu servo. deja tu siervo Deixa-me ser teu servo. morir en paz. Morrer em paz. Que yo he visto. Porque eu te vi. Mis ojos te han Os visto. meus olhos estão se vendo. Aleluia! Todos os Cristo. Aleluya. Aleluia. Aleluya. 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 Aleluia. Comprendo ahora. Compreendem agora? Solo de cambiar la dirección. Cambia la dirección de tu vida. Estou caminhando com a direção do Lo que Espírito tú Santo. has amasado durante toda tu vida es cero. Do que tu fizeste durante toda a tua vida. Todos los esfuerzos que tú has Todos os amasado es cero. esforços próprios que tu fizeste. Entrégate ahora en la mano del Espíritu. Entrega agora na mão do Espírito Santo. Él está adelante de ti ahora. Ele está diante de ti agora. Está diciendo ahora. Está dizendo agora: Si escuchar mi voz, se escutares a minha voz, no endurezcáis vos corazones. não endureceis os vossos Yo corações. Jesús Eu, Jesus, estoy llamando a vosotros. estou chamando a Si você. escuchar mi voz, Se escutar a minha voz, abre tu puerta, abre a tua porta yo entraré, e eu entrarei yo cenaré e contigo. eu serei contigo. Si me amáis, Se me amares, guarda mi mandamiento. guarda os meus mandamentos. Ese es tu día. Este é o teu dia. Escucha ahora. Escuta agora. A todas las voces que tú has escuchado antes, E todas as vozes que tu ouviste antes era voz de los mentirosos. eram vozes mentirosas. Ahora se inaugura la voz del Espíritu de verdad. Agora começa a voz do Espírito da Porque verdade. tú tengas la dirección certa. Porque tu tens a direção certa. Porque no dice que no, ese 4B, no, tal vez es 5, no. La dirección certa. A direção certa. Porque había muchos templos, Havia muitos templos, pero el Espíritu Santo llevó mas o Espírito Santo levou el viejo o Simeón velho Simão en la dirección na certa. direção certa. ¿Qué
que vos entendamos. que vós estamos a entender e a ouvir. Se entendamos a voz de Se Deus, entendemos a voz de Deus, se entendemos a voz do Espírito, se entendemos a voz do Espírito, tendremos a direção. temos a direção. Aleluia. Aleluia. Eu vou invitar a pastor. O pastor, ele vai a conduzir a igreja O pastor vai conduzir a igreja com a oração, com a oração, que a igreja que a igreja salga da vista tradicional, segue as vistas da tradicionais, vista do mundo, tira as vistas do que mundo, recebe a vista espiritual. que receba as vistas Não espirituais. vê somente quatro paredes, Não vê somente quatro paredes, vê mais allá, vê mais além, porque o Espírito Santo porque o Espírito ha Santo puesto ya todo. já pôs tudo. Solo escuchar, Só escutar, esperar, esperar que Ele viene que Ele vem a acompañar. a conduzir-te. Aleluia. Aleluia. Essa igreja Esta igreja llenará, reinará, llenará, 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 andará, llenará, llenará, llenará. encherá, Tendrá encherá. más iglesias. E terá mais igrejas, Porque vosotros porque vocês tendréis tereis la dirección. a direção, Porque has escuchado porque a escutaram voz del Espíritu. a voz do Amén. Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Porque aqui Aqui hay ministros, há ministros, hay pastores, há pastores, hay siervos fuertes, há servos fortes, hay doctores. há doutores. Ahora solo escuchar, Agora é só ouvir, esperar esperar el tiempo marcado o tempo marcado para que el Espíritu pueda llevarte. para que o Espírito pode levar Pero quando esa es la você. obra del Espíritu. Esta é a obra do Espírito. No podemos adelantar el Espíritu. Não podemos adiantar o No podemos Espírito. hacer también los retrasados. Não podemos recuar o Espírito. Pero vamos a estar con el mismo tiempo. Vamos esperar no tempo do Espírito. Cuando Él viene, Quando Ele vier, levántate. levanta-te. Nos vamos. Vivamos. Es el tiempo. É o tempo. Eso se da a entender Isso nos dá a que entender. tenemos que llevar la vida de Isso santificación. nos dá a entender que temos que levar a vida de santificação. Ser preparado para entrar. Nos preparar para entrar, A ministrar. a ministrar, A trabajar. a trabalhar, A ver grandes cosas. a ver grandes coisas. Hoy, Hoje, si escuchamos su se voz, ouvirmos a sua voz, tenemos la dirección. teremos a direção. Ayer recibimos Recebemos la llave a chave para recibir el Espíritu para Santo. receber o Espírito Santo. Teniendo el Espíritu Santo, Temos o Espírito Santo. ahora escuchamos, Agora ouvimos, esperamos esperamos el tiempo o tempo para que para que andamos con la dirección certa. com a direção certa. Si nosotros estamos adelantados, Se nós estamos adiantados, volvemos vamos voltar al punto de ao inicio, ponto do início, donde Él ha marcado, onde Ele marcou, yo te encontraré aquí, e Ele te encontrará aqui. luego partiremos juntos. E depois partirão juntos com o Espírito No Santo. estarás solo, Não estarás só. porque Cristo dice eso Porque Cristo disse isto. en el Evangelio de San No Juan. Evangelho de São João, No estarás solo, não estarão só. no estarás huérfano, Não estarão órfãos. Él estará siempre con Eles estarão nosotros. sempre convosco. Aleluya. Aleluia! Aleluya. Solo le tienen el Espíritu. Só tendo o Espírito Santo. Hermano, hermana, Irmãos e irmãos, que vos estás escuchando? que vós estão escutando, Que vos has escuchado antes? que vós escutaram ¿Qué antes, dirección que tú has ido? que direção tu tens que ir, ou queres ir. Muchas veces que está orientado en la dirección de, ¿cómo se llama? A los que adivinan, los adivinadores. Bruxos. Exatamente. Sim, muitas vezes estão orientando para a direção dos bruxos, cartomantes, médios, essas coisas La todas. cartomagia, yo no veo mi vida, a mí tengo que ver mi vida, él paga mucho dinero para eso. Exatamente, gasta muito dinheiro nessas coisas Todo ocultas. eso de Satanás. Tudo isso é de Satanás. Mucha gente anda con collares. Muita gente anda com colares, com terços e aquelas coisas, fios, para tener tradicionais, buena vibración. para ter boa sorte. Para que cuando yo entro en ese país, Para quando eu entrar no voy a país, tener suerte, vou ter sorte, mucho dinero. vou ficar rico. Mucha gente anda con reloj. Muita gente anda com relógios. Hoy en día Hoje em dia, hay un gran mover há um grande mover de la gente satánica. de gente Es satânica. a promover ese espíritu de Illuminati. Está a promover um espírito de iluminação. Hay cosas, Illuminati son gente de framasones, son masones. Iluminado. Iluminado. Son ellos, son dueños del mundo. São donos do mundo. Ellos que tienen la economía del mundo. Eles é que têm a economia do Tienen mundo. la bolsa del mundo. Tem a bolsa do Él mundo. arregla mismo el vida de trabajo de cada país. A regra é a vida de trabalho e Son trabalho. gente fuerte. São gente muito rica. Pero para poder entrar en esa dimensión, Para poder entrar nessa dimensão, hay que firmar el pacto con Satanás. tem que firmar um pacto com Mucha Satanás. gente ha abandonado ya su fe Muita gente abandonou a para sua ir en fé. esa dirección. Para ir nesta Es esa direção. dirección de la muerte. Para ir na direção da morte. Yo estaba en el Congo, Eu estava no Congo, hay muchos jóvenes, muitos jovens, para poder para trabajar, poder trabalhar, hay que tener ese pacto de tem que ter iluminación. este pacto com o diabo.
El país no tiene dinero, O país não tem dinheiro, pero fluye en riqueza. mas ficam ricos. Fluye. Sim, flui. La gente no tiene para poder comer. Mas eles não têm para poder comer. Antes de comer, Antes de comer, hay que firmar pacto. tem que fazer um pacto. La gente está yendo a otra dirección. As pessoas estão indo para outra direção. Aquí también en Europa, Na Europa não é a mesma coisa. muchas mujeres Muitas mulheres están buscando hijos. estão a ir buscando filhos, Al vez de esperar em vez de esperar el tiempo del no Espíritu, tempo do Espírito, está yendo está indo haciendo cosas horribles. fazendo coisas horríveis. Aleluya. Aleluia. Yo conozco en España un caso, Eu conheço em Espanha um caso, un viejo velho que no tenía más fuerza de tener hijo, que não tinha mais força de ter a filhos. alquilar el vientre de otra persona. Alugou o ventre de outra pessoa. Ahí ¿cómo se llama? Se puso artificialmente el hijo. Sim, fez a inseminação artificial. Después de 9 meses, Depois de 9 meses, el hijo nació. a mulher estava Para lá poder salir del país, para poder sair do país. era en la India. Na Índia, Para volver a España, para voltar para a Espanha, el gobierno de la India o governo da Índia dice que no, disse que não. ese hijo es de India. Esta criança é da No Índia. puede salir. Não pode sair. El viejo está llorando. O velho estava chorando. Ese viejo Este velho era cristiano. era cristão. A vez de esperar el tiempo de Em Dios, vez de esperar o tempo de Deus, como nuestro padre Abraham como nosso pai Abraão esperaba esperou el tiempo de Dios. Esperó el tiempo de Para Dios. tener solo ese hijo. para ter o seu filho. Fíjate, muchas direcciones están abiertas hoy en nuestras vidas. Muitas direções erradas estão abertas na Hay nossa vida. muchas posibilidades, Há muitas possibilidades, pero todos son de Satanás. mas todas são de Si Satanás. entramos en internet, Se entrarmos na hay internet, miles, há mil possibilidades. hay portales, direcciones de Satanás A direção de Satanás, que pueden hablar directamente con Satanás. que podes falar diretamente com Satanás. Hay hermandad diabólica Há irmandades diabólicas que está saliendo. que estão Hay acontecendo. muchos amigos pastores Muitos pastores ya tienen este mandato, já têm este pacto. ya tienen este pacto. Já têm este A pacto. veces esperar el Espíritu Santo, Em vez de esperar o Espírito ellos Santo, pactúan con ese Satanás. vão pactuar com Satanás. Pero ve la forma de ese viejo Simeón. Mas vê a forma deste velho Simão. No tenía ni 30 años. Não tinha 30 Nem anos. 40. Não tinha Nem 40. 50. Não tinha 50. Encima de 100. Tinha mais de 100 anos. Pero esperaba. Mas esperava. Desde que la profecía que Dios dio Desde a profecia que Deus lhe deu, en el tiempo antiguo, no tempo antigo, yo enviaré al Consolador. eu enviarei um Consolador. Muchos han muerto. Muitos já morreram, Pero él está mas ele esperando. estaba esperando. Fe, Com fé, con santidad, com santidade. con santidad. Com santidade. ¿En qué esperamos? O que é que estamos a esperar? ¿En qué lado estamos? Em que lado nós estamos? ¿En qué voz escuchamos? O que voz vocês estão a escutar? ¿En qué dirección hemos pisado ya? Que direção vocês querem ir? Volvete a Dios. Voltam-se a Deus. Hoy es tu tiempo. Hoje é o tempo. Habla con Él. Fala com Ele. Háblame ahora. Fala agora com Deus. Yo quiero encontrar mi dirección. Eu quero encontrar a minha direção. Porque tú es la persona real, Espíritu O Santo. Espírito Santo é a pessoa real na minha vida. Moldéame ahora. Vai me moldar o meu caráter. Moldéame ahora. Molda o meu caráter. Restaurame ahora. Restaura a minha vida. Yo quiero ser el Eu quero ouvir as tuas ordens. Toma la rienda de mi vida. Toma a direção da minha vida. Toma la dirección de mi vida. Toma a direção da minha vida. Yo quiero llegar hasta el nuevo Jerusalén. Eu quero chegar até a Nova Jerusalém. Yo quiero llegar hasta la morada mismo del Padre. Eu quero chegar até a morada do Pai Celestial. Esme aquí. Eis-me aqui. Levantamos todos. Vamos nos levantar. Cerramos los ojos. Vamos fechar os olhos. Pastor Valena va a conducir en oración. Pastor Valenda vai conduzir em oração. Aleluia. Aleluia. Pastor Valenda. Aleluia. Vai conduzir em oração. Feche os teus olhos e nos levantemos. Em que direção nós queremos seguir? Faça uma reflexão nesta palavra que foi pregada hoje. Qual é a direção? A direção do mundo ou a direção espiritual? Queres que Deus te conduz ou queres que o mundo te conduz? Talvez muitas vezes nós não conseguimos entender. Quando nós somos conduzidos pelo mundo, podemos ter uma prosperidade ou um sucesso provisório. E de repente nós caímos, parece que tudo vai desmoronar. Mas se nós formos conduzidos pelo Espírito Santo, aquilo que Deus nos conduz, aquilo que o Espírito Santo nos conduz, é para a vida eterna, até nós alcançarmos a morada celestial. Pastor Valenta está lá orando. Você vai buscar a Deus com toda a tua vontade, com todo o teu querer, para que Deus realmente te dê a direção e te mostre o caminho a qual cada um de nós temos que seguir. Então feche os teus olhos e vai buscando a Deus com diligência neste momento. Irmão, este momento não é um momento que sou meu do pastor. Este momento não é o momento daquilo que o pastor pregou. Este momento é um momento teu e Deus. Comece a fazer uma reflexão na tua vida. Faça uma reflexão.
passando? Por que a minha vida está assim? Por que a minha situação está assim? Por que eu tenho esse problema? Por que eu não consigo ter sucesso? Por que eu estou sempre a falar que está mal, que as coisas estão graves, que as coisas não vão bem? Por que eu estou em inferno? Por que a minha família não é uma família feliz? Por que a minha casa não é uma casa próspera? Então faço uma reflexão. Será que eu estou a ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus? Ou será que eu estou a ser conduzido pelo mundo, pelo meu eu, pela minha carne, pela minha vontade? Então, vai na direção hoje do Espírito Santo de Deus. Pastor Valente, aleluia. Aleluia. Levanta suas mãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Fala comigo, Senhor Jesus. Tenha misericórdia de mim. Eu tenho ouvido muitas vozes me falar. Eu tenho seguido a direção errada. Mas hoje, Senhor, quero ouvir a tua voz e seguir a sua direção. Pai, no nome de Jesus, dá ordem agora ao Espírito Santo que fale ao meu coração. Dá ordem agora ao Espírito Santo que me toma nos seus braços para me levar na direção. Aleluia. Glória a Deus.
Se irá, Senhor, falar ao nosso filho, Pai, não permite. Orar para nos esta palavra de hoje, para que nos lembremos e demos, ó Deus, ó Filho, somente a voz do Espírito Santo. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Obrigado, Senhor, porque você não vai mais se libertou, mas você veio na hora certa. E esse dia é o dia certo, Senhor.
você que ouviu a voz do Espírito Santo, hoje vai sair daqui alegre. Eu tenho a certeza, a plena convicção. O pastor frisou algo que nos escreve no livro do Apocalipse. Se vós abrir os vossos corações, porque Deus ele está batendo através do Espírito Santo. Nós abrimos os nossos corações, deixar Ele entrar, Ele será conosco e nós com Ele. É a presença do Espírito Santo que nós buscamos. E nós, com a presença do Espírito Santo, muita coisa na nossa vida muda. Pode ter a certeza, irmãos. Na tua área espiritual, na tua área financeira, na tua área familiar, conjugal, o relacionamento com as pessoas, muda tudo com o Espírito Santo. Porque Ele é quem vai te direcionar. Nós vemos que Simão, aquela Sião, ele foi direcionado pelo Espírito Santo. Talvez muitos diziam, você é louco, está à espera de uma promessa que talvez não viria. Mas ele disse, não, eu vou estar no lugar certo, na hora certa e no momento certo, porque lá o Espírito Santo me vai buscar para eu receber a minha promessa e a minha bênção. Assim Deus quer fazer contigo nesta manhã. E através desta palavra, pode crer que o Espírito Santo se moveu no teu coração e está a começar a fazer morada e transformar a tua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir novamente o Senhor.